Então tá, gurias, eu sei que vocês já leram, mas eu vou ler de novo pra gente pegar o ritmo aqui, só da parte que a gente vai estudar hoje, tá bom? Agora nós vamos pegar todos os eu sou. Os eu sou vocês já tinham pegado os dois primeiros, a gente já passou os dois primeiros eu sou, né? E agora a gente vai começar então no 10. Então, vamos fazer silêncio. Vou ler então. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um demoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, como a gente pode ver, esse discurso aqui, tudo isso que Jesus está falando, aconteceu imediatamente depois daquele segundo encontro com o homem que era cego e passou a ver, né? Que a gente viu na aula passada. Foi imediatamente depois, tá? Isso aqui não é no outro dia, é logo depois. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo os eu sou, que vocês já estão bem acostumadas, né? Tem dois eu sou nesse texto que a gente leu. Qual é o primeiro eu sou dentro desse texto? Eu sou a porta. A porta. E a segunda coisa que Jesus diz é que ele diz: eu sou o bom pastor. Muito bem. Então tem dois eu sou só nessa passagem aqui. E ele usa essa comparação, ó. Onde é que está aqui a palavra comparação? Aqui, ó, versículo 6. Versículo 6. Jesus usou essa comparação. Que comparação é essa? Jesus, aqui, né, quando ele escreve isso aqui, João, ele ainda não tinha descrito que Jesus tinha dito: eu sou a porta, nem sou o bom pastor. Jesus estava apenas falando sobre um pastor e o seu rebanho, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho a situação ali em Israel, naquele momento que Jesus, naquela época,
histórica que Jesus conversou com eles sobre pastores, tá? Ao redor ali de Jerusalém, não era um lugar muito bom para tu fazer agricultura, sabe? Para plantar, não sei o que eles plantavam, mas vamos dizer, cevada, trigo, arroz, né? Para plantar essas coisas assim, certo? O terreno não era bom para isso. Então, o que eles faziam? O terreno era bom para pastoreio de ovelhas, mas era um terreno acidentado, tinha muitos precipícios, né? Tinha fendas nas rochas, então às vezes sabe como são as ovelhas, né? As ovelhas são meio burrinhas, então às vezes elas se metem nos lugares e não conseguem sair. Então o pastor tem que estar de olho, tem que estar cuidando, tá? E tem os lobos, e tem os ladrões, todo mundo querendo pegar as ovelhas, certo? Então, o pastor, ele tinha que ficar ligado no que estava acontecendo. Tinha muitos pastores naquela região por causa disso, porque não era uma região para plantação, tá certo? Adequada para plantação. Então, eles usavam para pastoreio. E daí tinha vários pastores, várias pessoas que esse era a sua forma de ganhar dinheiro sendo um pastor de ovelhas. E não quer dizer assim que o pastor fosse que nem os agropecuaristas, hoje tem um monte de ovelha, né? Não sei quantas ovelhas eles tinham, mas não precisava ter muitas ovelhas, tá? Um grupinho de ovelhas que ele cuidava. E como é que esse pastor, como é que era o trabalho desse pastor? Era um trabalho bem exaustivo, tá? Porque o pastor, ele tinha que passar o dia todo cuidando das ovelhas. E de noite também tinha que cuidar, porque de noite era o momento que aparece o ladrão, para tentar roubar as ovelhas. E então, o que eles faziam com as ovelhas à noite? Eles colocavam as ovelhas num lugar seguro. Como é que é o nome desse lugar onde se coloca as ovelhas? Aprisco. Aprisco, tá? Ana, tu que é da área aí, da veterinária, esse é um termo que se usa aqui no... Não. Aqui tu usa curral. Curral. É. Então, aqui no... Aprisco a gente não usa estábulo também. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa mais estábulo, galpão, curral, estrebaria também. Estrebaria mais para cavalo. Estrebaria mais para cavalo, então. Tá, então o nosso nome, hein, gurias? Na nossa Bíblia Gaudéria aqui seria mais um curral, é isso, Ana? Então tá. Então, esse é o lugar onde eles guardavam as ovelhas para passar a noite, para as ovelhas ficarem protegidas. Só que pensa comigo. Então, assim, o pastor que cuida das suas ovelhas já passa o dia todo cuidando das ovelhas. Daí, o que ele vai fazer à noite? Ele vai precisar ir para casa dele, tomar um banho, comer, dormir, certo? E quem é que vai cuidar das ovelhas? Elas têm que ficar, então, no aprisco, no curral, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui na Bíblia, tá? Na nossa versão tá aprisco, ok? Como é que funcionava esse aprisco, tá? Como tinha muitos pastores, né? Como eu falei, eles não eram grandes agropecuaristas, então eles tinham cada um algumas ovelhas. Então era comum ali ao redor de Jerusalém eles terem apriscos onde vários pastores colocavam suas ovelhas, tá? Então vamos supor que eu sou uma pastora de ovelhas, né? A Leda também é uma pastora de ovelhas, tá certo? E a gente eu tenho 10 ovelhas, ela tem 20 ovelhas, daí a Carmen também tem as ovelhinhas dela. Daí o que acontece? Chega de noite, a gente vai levar as nossas ovelhas todas para o mesmo lugar, entenderam? Para o mesmo aprisco, para o mesmo curral. A gente vai colocar nossas ovelhas lá dentro. É um aprisco que comporta várias ovelhas. Então, todos os pastores levavam suas ovelhas para esse local numa cidade, por exemplo, cada cidade, vamos supor, mais ou menos isso, teria um desses apriscos. Tá, e quem é que fica lá cuidando? Tem um guarda que cuida lá na porta para que as ovelhas que as ovelhas não entre ninguém ali e não pegue as ovelhas. Então, tem um guarda que cuida da porta, tá? E o pastor deixa as ovelhas ali toda noite. Daí chega no outro dia de manhã, o pastor tem que levar as ovelhas para o campo para elas pastarem, certo? Então, como é que... Daí tem um monte de ovelha. Vai ter as minhas ovelhas, vai ter as da Leda, vai ter as da Carmen, né? De vários pastores, certo? Então, como é que funciona isso? Como é que eu sei quais são as minhas ovelhas, quais são as de outra? Incrível. As ovelhas, elas conheciam a voz do pastor. E mais do que isso, né? Tem vários livros históricos que dizem que era bem comum dar nomes para as ovelhas. A gente não dá nome para os bichinhos, para os pets da gente, para os cachorrinhos.
Tem uma vizinha minha que tem, eu acho que 5 ou 6 pets em casa, né? Cada um tem um nome. Então o pastor podia ter, sei lá, 6 ovelhas, 10 ovelhas, 20 ovelhas, ele dava um nome para cada uma. E ele chamava elas pelo nome. Elas ouviam a voz do pastor, então vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu sou a pastora de ovelhas ali, né? Eu chego lá e chamo a minha ovelhinha, Floquinho, vem Floquinho. Daí a Floquinho vinha, tá certo? Eu chamava todas as minhas ovelhinhas. Depois chegava a Leda lá e ia chamar as ovelhinhas dela. Qual é o nome da tua ovelhinha, Leda? Mariazinha. A Mariazinha. Daí a Leda ia chamar a Mariazinha com a voz dela e a Mariazinha reconhece a voz da Leda e ia atrás da Leda, entenderam? Então era assim que funcionava a dinâmica. Daí o pastor passava o dia todo cuidando das suas ovelhinhas. Chegava de noite, antes delas entrarem lá no curral novamente, o pastor fazia uma revisão na ovelha. Porque ela podia estar, de repente, cortada, se cortou em algum lugar. Vocês sabem que a lã ali, né, às vezes se enrola, se enrosca, pode machucar, pode entrar um bicho. Então, assim, é um trabalho meio sujo também, né? Ter que cuidar de bicho, certo? Tem que se envolver com várias coisas. Sujo no sentido de sujeira mesmo, né? Não Sim. Sujo como a gente hoje lá hoje dos políticos por aí, né? Mas era um trabalho difícil. E exigia do pastor um grande envolvimento com aqueles animais, tá? E essa era uma figura, uma comparação, como o João coloca aqui, muito clara para os judeus. Então, quando Jesus fez essa comparação, eles deveriam entender o que ele estava falando, porque isso era o dia a dia deles. E mais do que isso, vocês gostam do livro de Salmos? Sim. Tá. Qual é o salmo predileto de vocês? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Ó, bem alto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo? 23. Tá, muito bem. Salmo 23. Certo? Então, esse salmo, ele está dizendo que quem é o pastor? Jesus. Deus Pai é o pastor. Está se referindo a Deus Pai como pastor. Concordam comigo? Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é um salmo super conhecido por nós e ainda mais pelos judeus. Então eles tinham muita clareza do que era essa comparação de pastor e muita clareza que Deus é pastor. E muita clareza que nós somos ovelhas do seu rebanho. Tem salmos que dizem, nós somos ovelhas do seu pasto. Tá? Então, essa comparação, ela é usada diversas vezes nas escrituras. Mais do que isso, vamos pensar nos judeus. Vocês lembram como é que começa toda a história dos judeus? Quem é o primeiro homem que Deus chama para construir a nação de Israel? Quem é o primeiro homem que Deus chama? Abraão. Muito bem, Leda. Abraão. Abraão é o primeiro homem que Deus chama. Abraão, ele mora lá na Mesopotâmia. E Deus vai lá, ele serve outros deuses e Deus aparece para ele. E Deus chama ele para segui-lo. E Deus faz uma promessa para ele. Sai da tua terra e vem para uma outra terra que eu vou te dar e eu vou fazer de ti uma grande nação. Tá? E o que Abraão fazia para viver? Qual era a profissão de Abraão? Ele era pastor de ovelhas também. Ele era um pecuarista, digamos assim, né? Tinha vários animais. Mas entre eles, ovelhas também. Então, percebem como ser pastor e o pastoreio está intrínseco na cultura dos judeus? Então, começa desde Abraão, era pastor. Depois de Abraão, tá? Vem Isaac, filho de Abraão, também foi pastor de ovelhas. Depois de Isaac vem quem? Quem é o filho de Isaac? Que recebe a promessa de Deus? Jacó, muito bem. Jacó também foi pastor de ovelhas, tá? Então a gente tem por toda a Bíblia diversos homens de Deus, profetas que foram pastores. E a gente tem um rei super famoso de Israel, que era um pastor. Quem é esse rei? Davi, muito bem. Olha, quem senta desse lado sempre responde todos os perguntas. A dona Irma também. Mas na semana passada, eu não lembro quem estava aqui, estava também respondendo. Era a Rosa. A Rosa estava sentada aqui, né, a Rosa? Não vou sentar mais ainda. E a Rosa respondia duas perguntas. Eu acho que ela tá colocando ali. É a cadeira. A cadeira é mágica. Elas ficam espiando. A cadeira mágica. Ela tá do teu lado direito.
É o cantinho. Rei. Então, vocês percebem quantos personagens da história de Israel que também foram pastores? Olha só, o rei Davi é emblemático, né? Tanto que Jesus é filho de Davi, eles dizem, né? Então, vejam só como eles identificam o Messias, como Deus identificou o Messias, né? Filho de Davi. Então, todos esses pastores, tá? Então, eles teriam que entender perfeitamente o que Jesus está falando, porque isso tem tudo a ver com a cultura deles e tem a ver também com a geografia, o lugar onde eles moravam, ali naquela região de Jerusalém, que é onde Jesus está nesse momento, que lembram ele ainda, isso foi depois daquela festa das cabanas, muito bem, tá? Alguns dias depois isso aqui acontece, mas a festa foi em Jerusalém, Jesus ainda está em Jerusalém. Então, nessa região aqui, eles estão acostumados com tudo isso que Jesus está falando. Vamos voltar lá, então, para o versículo 1 do capítulo 10. E eu vou ler só o primeiro versículo. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, ele está dizendo que existe um aprisco onde se coloca as ovelhas, tá? E o pastor vai sempre entrar pela porta. Por quê? Porque o pastor está autorizado a entrar pela porta. O guarda conhece ele. Um ladrão não vai chegar querendo entrar pela porta. O ladrão, como diz ali, ó, sobe por outro lugar. Ele arruma uma brecha lá, no aprisco, em outro lugar, e sobe para pegar a ovelha. Agora imagina, ele sobe, ele entra, ele pega a ovelha. Como é que ele tira a ovelha lá de dentro? É difícil, né? Percebe? Então foi difícil para ele pular lá para dentro. Como é que ele vai tirar a ovelha lá de dentro? Então, o que eles geralmente faziam? Tá? Não sei se fazem isso aqui, Ana, depois tu conta pra nós. Mas os ladrões de ovelha, na verdade, eles não estavam preocupados em pegar a ovelha para pastorear a ovelha. Para matar. Exatamente, eles queriam matar a ovelha. Então, às vezes ele pegava a ovelha e jogava a ovelha lá pra cima, de qualquer jeito a coitadinha caía toda torta e se quebrava toda, se machucava toda, ele não tava nem aí, ele a matava, roubava o pelo, pegava a carne, né, levava pra comer. Percebe? Que maldade. Percebe a diferença entre o ladrão e o bom pastor? Percebem o que Jesus está ensinando para nós? Tá? E quem é o ladrão, gente? Satanás. É, Satanás. E as pessoas que Satanás usa para tirar proveito daquelas pessoas, digamos assim, ingênuas. Tá? Então, Jesus está falando disso. E quem são esses ladrões? Como é que a gente poderia nomeá-los hoje em dia? São o que a gente chama de falsos profetas. Já viram falar em falso profeta? São aquelas pessoas que se denominam: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou, o nome que imaginar, eu sou profeta, o nome que for, tá certo? Mas o que eles querem? Eles querem tirar proveito das pessoas. Eles querem tirar o dinheiro das pessoas, tá? Eles querem coisas das pessoas, ou querem abusar de pessoas. Quantas histórias a gente fez de pessoas que se auto-intitulam pastores, profetas, apóstolos e abusam de pessoas, né? Quem faz uma coisa dessas? É um falso profeta, é um ladrão. Ele veio ali para tirar proveito da ovelha, ele não veio em nome de Deus. O verdadeiro pastor, ele é enviado por Deus, ele se preocupa com as ovelhas, tá certo? Bom, continuando aqui, ó. 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, não há dúvida. Que entra pela porta é o que está autorizado, tá? 3. O porteiro abre-lhe a porta. Olha a figura do porteiro. Então, eles pagavam, provavelmente, né, essa pessoa que ficava lá, cuidando das ovelhas durante a noite, para os pastores poderem dormir. Mas o porteiro só vai abrir a porta para os pastores. O porteiro não vai abrir a porta para qualquer um, entenderam? Então, para a porta ser aberta, eu preciso de autorização. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Marca ali, eu sugiro marcar. Ouvem a sua voz. Como isso é importante? Como isso é importante para nós na nossa vida, para nos dar segurança. E também para quando a gente for falar de Jesus para as pessoas, tá? As ovelhas de Jesus vão escutar a voz de Jesus. Se tu é ovelha de Jesus, não precisa ter medo do ladrão. Ele não vai te pegar, tá? Por quê? Porque tu conhece a voz do pastor.
Tu sabe quem é o pastor. Tu não vai ir com outro. Tu vai ouvir alguma outra pessoa pregar ou ensinar, tu vai dizer, isso aqui tá errado. Isso aqui não bate com o que tá escrito lá na Bíblia. Eu não vou continuar nesse caminho. Eu não vou continuar seguindo assim essa pessoa, certo? Então, marquem isso. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Olha o que eu tinha falado para vocês. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Deus nos conhece individualmente, cada um de nós. E Ele nos chama pelo nome. Certo? Ele se importa com o nosso nome, Ele se importa com quem nós somos, com as nossas necessidades. E Ele nos conhece. Continuando ainda no versículo 3. Ele as chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, olha que interessante. Elas estão dentro do aprisco e elas vão sair para fora. Por que elas têm que sair do aprisco? Elas têm que comer, certo? Elas passaram ali a noite. Elas vão sair pela porta para elas poderem sair para pastar. Ok? Continuando aqui no versículo 4. Depois de conduzir para fora, o que diz ali, ó? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele não vai chamar algumas e vai deixar outras para trás. Jesus não vai fazer isso, tá? O que o pastor faz? Ele vai adiante delas. E estas o segue. Marca ali. A ovelha de Jesus o segue. Tá? E por que a ovelha segue? Porque conhecem a sua voz. Elas conhecem a voz do pastor. E elas seguem. 5. Mas nunca seguirão um estranho. Elas nunca. A ovelha de Jesus, ela jamais vai seguir um falso profeta. Porque ela conhece a voz de Jesus. Tá? Na verdade, o que ela vai fazer? Ó, na verdade, fugirão. Ela não somente não vai seguir um outro que chame ela, mesmo que chame ela de Mariazinha. Mesmo que eu chame a ovelha da Leda, Mariazinha, ela sabe. Não, essa daí não é a Leda. Né? Essa daí não é a Leda. Então, a ovelha não vai me seguir. Mas mais do que isso, a ovelhinha ela é medrosa. E o que ela vai fazer? Ela vai fugir. Então, assim, ó, não apenas eu não vou seguir um falso profeta, se eu sou ovelha de Jesus, como eu vou me afastar o máximo que eu puder daquele lugar, daquela pessoa. Tá? Entenderam? Então, essa é uma grande lição para nós. Porque não o quê? Reconhecem a voz de... Então, Jesus, ele bate na tecla. Elas não vão seguir, elas vão fugir, e é porque elas não reconheceram aquela voz. Tá? E isso, então, é muito importante para nossa segurança, porque a gente sabe que se a gente é ovelha de Jesus, não precisamos nos preocupar que nós não vamos cair nas lábias de um falso profeta, tá? Porque nós somos ovelhas de Jesus. E também, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, tem algumas pessoas que aceitam a palavra de Jesus, tem outras que rejeitam. Infelizmente, as que rejeitam, elas não são ovelhas de Jesus. A Bíblia diz que a gente tem que falar para todo mundo sobre Jesus, mas a gente tem que lembrar que algumas não vão aceitar, assim como não aceitaram Jesus quando ele estava aqui. Não vão aceitar a nós também, a nossa palavra, nós representamos Jesus, tá? Mas eu preciso ficar desesperada por causa disso, pensar, não, é alguma coisa que eu fiz de errado? Não, Jesus só pede para nós pregar o evangelho, falar para as pessoas de Jesus, mas a decisão da pessoa seguir ou não é dela. Se essa pessoa é uma ovelha de Jesus, ela vai ouvir a mensagem que a gente tem e ela vai ficar encantada, ela vai dizer, eu quero. Nossa, eu venho buscando por isso há tanto tempo, que bom, eu encontrei. Eu conheço tantos testemunhos aqui da igreja e o meu próprio, né? Eu era pequenininha, eu lembro assim, e eu ouvia falar de Jesus e eu achava assim interessante, eu sempre achava interessante quando eu via a palavra de Jesus, eu sabia alguma coisa sobre Jesus. Daí um dia os meus pais foram convidados para vir aqui na igreja, num jantar, e uma moça ficou cuidando de mim.
E daí ela disse assim pra mim, e era um sábado de noite, ela disse pra mim assim, tu tem que vir amanhã de manhã aqui na igreja, porque a gente conta historinhas de Jesus especialmente para as crianças. Eu nunca vou esquecer, eu tinha 5, 4 anos. Quando ela falou isso, é aquilo assim, meus olhinhos brilharam, eu pensei, historinhas de Jesus, eu quero ouvir. Sabe? É isso que eu quero. Daí, segundo dia de manhã, eu acordei meu pai e minha mãe. Eu quero ir na igreja, me leva na igreja, eu quero ouvir a história de Jesus. E muitas vezes eles queriam dormir, porque era domingo de manhã. Ainda é domingo de manhã, né? Domingo de manhã, então meus pais às vezes queriam dormir, né? Trabalhava a semana toda, sabe como é que é? Queria dormir domingo de manhã. E eu ficava lá incomodando eles. Me levam para a igreja, eu quero ouvir as histórias de Jesus, né? Então, quando a gente é uma ovelha e a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve do Evangelho, a gente fica encantada, a gente quer mais, a gente quer ouvir mais, a gente quer conhecer mais a Jesus, tá? Continuando, então. 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Que estranho, né? Como é que pode, né? Eles não entenderam, tá? 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, tá? Então aqui Jesus usa de novo o nome de Deus, que é eu sou, Yahweh, certo? O nome lá do hebraico, que significa eu sou, tá? Então ele usa o próprio nome de Deus Pai do Antigo Testamento para se autodenominar, porque ele e o Pai são um, certo? Ou seja, para ficar claro que ele é divino, que ele é Deus. Então ele diz: eu sou a porta. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca entendi direito essa parte aqui. Como assim, Jesus é a porta? Mas daí, estudando aqui para dar aula, eu entendi, finalmente, claro, a gente estuda, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Então, assim, o que Jesus quer dizer quando ele diz eu sou a porta? Porque para as ovelhas saírem dali de dentro e irem para o campo pastar, elas têm que passar pela porta, certo? Não tem outro jeito. Então, e só tem uma porta, certo? Por isso que não tem várias portas, só tem uma porta onde fica o guarda, só tem uma porta. Então, Jesus está dizendo, eu sou a porta. Ou seja, eu sou a única forma de salvação. Eu sou o único caminho. Lembra daquele famoso versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que passar por mim. Tu não tem como chegar nos pastos verdejantes se tu tentar ir por outra porta. Não existe outra porta. Só existe uma porta. Não existe salvação em nenhum outro nome. Só existe salvação no nome de Jesus. Se eu não crer em Jesus, se eu não me render a Ele, se eu não decidir segui-lo de todo o coração, não tem outra forma de eu chegar até Deus. Então é por isso que Ele é a porta, entenderam? É isso que Ele está dizendo. Eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então ele está dizendo que vários outros tentaram vir como Messias ou como falsos profetas, mesmo os próprios líderes ali do judaísmo naquela época, a gente sabe o quão falsos eles eram, o quanto eles amavam o dinheiro, o quanto eles queriam explorar as pessoas, né? Eles não agiam como pastores, eles agiam como ladrão, como assaltante. Eles queriam tirar proveito das pessoas. Então o que Jesus está dizendo é isso. Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Já vieram outros antes de mim, mas as minhas ovelhas não ouviram eles. Mas agora elas vão me ouvir. Então agora quando eu falo, elas me ouvem e elas me seguem. É isso que Jesus está dizendo, tá? 9. Eu sou a porta, ele fala de novo. Eu tenho marcado na minha Bíblia, gurias, tudo com amarelinho, assim. Toda vez que Jesus diz eu sou alguma coisa, eu marco com amarelinho. Daí eu olho assim para a Bíblia e já sei. Todos os amarelinhos onde tem eu sou. Então, eu sou a porta. 9. Daí aqui ele deixa bem claro, para não ter dúvida, ele explica. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entenderam o que é a porta? É a única porta. É o único caminho. Então, tu tem que entrar pela porta, senão tu não vai ser salvo. Ou tu aceita Jesus, ou não tem salvação.
Não importa quão bom, quão religioso tu é. Não interessa a religião que tu vai. Só existe um caminho, é Jesus, tá? Continuando ainda no 9. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, encontrará descanso, encontrará vida, encontrará fartura, porque Jesus ele veio para trazer vida. O ladrão, o assaltante, ele vem para trazer morte. O diabo é assim também, Jesus falou, ele é um assassino desde o princípio. Jesus não é assim. Jesus ele vem trazer vida, tá? Então é isso, pastagem. 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então assim, ó, não acredita na voz do ladrão. Ele é falso, ele quer te enganar, certo? Ele quer tirar vantagem de ti. Continuando, ainda no 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Numa outra versão que todo mundo conhece, né? Um versículo que quase todo mundo decora, que tenham vida e vida em abundância. É a mesma coisa. Nessa versão diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então Jesus ele veio trazer a vida plena para nós. Não somente uma vida eterna, quando a gente morrer, a gente vai ter uma vida eterna, tá? Quanto mesmo nessa vida hoje, uma pessoa que conhece Jesus, ela tem segurança, porque ela sabe que Jesus está dentro do coração dela, cuidando dela. O Espírito Santo, Deus Pai, os três estão dentro dela, habitam dentro dela e cuidam dela, e guiam ela, e orientam ela, que ela pode recorrer a eles. Deus, quando Ele nos dá uma nova vida, e a gente crê em Jesus, Ele nos dá sentido na nossa vida. Gente, o que é o mundo hoje? O que são os jovens, os adolescentes, as coisas horríveis que eles estão fazendo, os crimes que eles estão fazendo, a gente vê dia a dia na televisão. Cada vez um crime pior do que o outro, e não é porque o jovem tá lá no meio do tráfico. Não, tem jovem que está numa boa escola, que está com uma boa família, que está fazendo crimes horríveis, né? Acabaram de ter uma situação lá no Rio de Janeiro em que alguns jovens estupraram uma menina, um estupro coletivo, né? Tinha, acho que 2 menores de idade, acho que eles tinham 18, 19 anos. O que é isso? Que loucura isso! O que é isso? Onde é que vem isso? Eles não têm Jesus no coração, eles não têm sentido na vida deles, eles fazem qualquer coisa. Olha as atrocidades que estão acontecendo cada vez mais. Percebem como o ser humano precisa de sentido para a sua vida? E só Deus pode dar sentido. A solução para o problema do mundo, tá? Não é mais educação, não é mais polícia, não é trocar de político. A solução é Jesus. A solução é as pessoas se arrependerem dos seus pecados e terem uma nova vida. O problema do mundo não é a fome, não é a pobreza, tá? O problema do mundo é o pecado. Esse é o problema do mundo. É por isso que tem fome, é por isso que tem pobreza, é por isso que tem maldade, é por causa do pecado. O problema do ser humano é o pecado. Tá? E não adianta dar educação, porque a gente não vê aí os grandões cometendo crimes horríveis, pessoas que estudaram, né, anos e anos fazem crimes piores ainda, ou pessoas que têm muito dinheiro e fazem crimes horrendos, como a gente tem ouvido falar, certo? Porque o problema do ser humano é o coração, é o pecado. Só Jesus pode salvar as pessoas. E é isso que Jesus está dizendo, ó. Vocês estão mortos dentro de você. Vocês sem mim é um poço sem fundo de maldade. Vocês precisam de uma nova vida. E isso vocês vão ter vida plenamente em mim. Tá? Então é isso. Jesus veio trazer uma vida plena para nós, não só na eternidade, quando a gente morrer, mas uma vida plena para nós aqui nesse mundo, com sentido, com segurança, com alegria, com propósito. 11. Quer dizer, eu acho que eu vou parar aqui, né? Porque eu já passei do horário. E daí você deixou o 11 para a próxima semana.